Há uma promessa em João capítulo 10, verso 10, no segundo trecho desse versículo, que diz assim: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida. Esta palavra vida, no original, ela se chama zoe. Está falando de uma vida plena. Está falando de uma vida ativa, vigorosa, de uma vida cheia de alegria, querido. É isso que Jesus está falando. Presta atenção, quem está falando não é o pastor. Quem está falando aqui é Jesus Cristo. E Ele fala para você nesta noite, você que está aqui na igreja, você que está nos ouvindo e nos vendo pela internet, eu vim para que você tenha vida. Jesus Cristo pagou um alto preço por isso. Jesus Cristo planejou deixar a glória dele nos céus para ser como um de nós, para que então aquilo que ele pode oferecer pudesse ser real, manifesto. E a nossa escolha passa por então entrar neste local onde a gente acessa esta vida. Ele fala no versículo imediato anterior, no verso 9, João capítulo 10, verso 9, ele fala: eu sou a porta. Escolher ter a vida abundante é entrar por Ele. É escolher a vida dEle. É entrar por esta porta, Jesus Cristo. E ele continua falando: se alguém entrar, será salvo. Tem, obviamente, uma conotação e um apontamento para a salvação, para a vida eterna. Sem dúvida nenhuma. Porém, também há, quando você faz um estudo um pouquinho mais elaborado desta palavra vida, zoe, também tem a ver com os nossos dias atuais. Atenção, a porta é o local apenas de entrada, amém? Você ainda não chegou lá no alvo. Ou você já chegou? Deixa eu ver que eu estou te vendo. Então, você está aqui ainda. O caminho está acontecendo, a caminhada está acontecendo. Há um alvo, há um destino. Paulo falou: prossigo para o alvo. Mas enquanto não alcançamos esse alvo, entre a porta e o alvo há um caminho. Olha só. Ou nós estamos sob a influência maligna do diabo, ou sobre o favor de Deus. Não existe ausência de escolha nesse quesito. Não existe indiferença quanto a isso. Você pode até achar que há. Mas eu vim aqui para te dizer que não existe isso. Quem não escolhe, já foi escolhido. O muro, neste caso, para quem gosta de ficar em cima do muro, pertence ao maligno, ao diabo. Há uma separação desses dois caminhos, entre eles um muro. E nesse caso, quem fica em cima do muro está do lado do terreno do inimigo. E o que ele quer? Roubar, matar e destruir. Ele quer que você não tenha aquilo que ele não pode ter. João capítulo 8, 43 diz assim: então qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Por que razão vocês não escolhem o que eu estou falando? Jesus está dizendo. Por que vocês não escolhem uma vida como esta? A vida, vida é abundância. E aí ele mesmo responde: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Querido, por quê que alguém não escolhe ter a vida em abundância? Porque são incapazes de ouvir a palavra dele. E eu quero te trazer 3 motivos porque alguém não está debaixo dessa promessa. Porque alguém não opta ou não entende o que Jesus está oferecendo e não faz essa escolha que eu creio que você já está fazendo, se você ainda não tinha feito. E se você já tinha feito, você vai se firmar ainda mais sobre ela. O primeiro motivo é porque não conhecem a verdade. Simplesmente não conhecem isso.
Talvez algum de vocês entrou aqui, ou está nos vendo online, e não conhecia esta verdade desta maneira. Conhecia talvez parcialmente. E quando nós não conhecemos algo, como é que nós vamos escolher? Não é simples pensarmos assim? Por isso, precisamos ensinar, pregar. Precisamos anunciar as boas novas. Chegou o tempo de nós sermos reativados, igreja, comunidade cristã Ecoville, com máscara sim, mas com a boca fechada não. O segundo ponto, em que as pessoas acabam não vivendo, ou não escolhendo viver abundantemente, é porque elas não creem na verdade. Sabe por que as pessoas têm dificuldade de crer? Ou talvez até nós mesmos. Sabe por quê? Porque elas não veem o resultado imediatamente. Se a gente visse o resultado na nossa fé imediato, não teríamos dificuldade. O fato de nós não enxergarmos o processo acontecendo e o resultado rapidamente, então parece que nada acontece. É a mesma coisa aquele que peca. É o oposto disso. Aquele que peca, muitas vezes, ele não vê o resultado do seu pecado. Então, o que acontece? Ele não acredita que ele está atraindo maldição para a sua vida. E ele vai entrar naquela porta larga, em que o que está atraindo é morte, destruição. Mas, ao mesmo tempo, quando eu creio, eu entro na porta estreita, que me leva à vida e vida em abundância. É como o processo da semeadura. O agricultor, ele semeia, mas ele não vê o resultado na hora que ele semeia. Não é verdade? Só que ele tem esperança. Ele acredita que ele vai colher no tempo certo. Não é assim que funciona? Cada cultura, cada semente tem um tempo, tem um ciclo. Porém, quando ele semeia, ele não está enxergando o processo, mas o processo está acontecendo. É assim que é a nossa fé. É assim que devemos crer na verdade, na palavra de Deus. De uma forma em que nós, pela fé, estamos vendo ela gerando algo. Ela está germinando, ela está nesse processo em que no tempo certo, nem antes nem depois, no tempo certo de Deus, a colheita virá. Então, a primeira, aqueles que não conhecem. Segunda, aqueles que não creem. E terceiro, aqueles que não obedecem. Essas três circunstâncias fazem com que uma pessoa, simplesmente, ela não viva a vida em abundância. Ela não escolhe viver nisso. Tiago 1, verso 22 diz assim: sede cumpridores da palavra, ou seja, obediente. E não somente ouvinte, enganando-se a vós mesmos. Às vezes nós somos ouvintes, já conhecemos e até cremos, porém não somos praticantes. A nossa fé se torna prática pela obediência. Amém? Precisamos começar a ser um obediente da verdade. Corre o risco de questionarmos, corre o risco de ficarmos com parte dela, vivemos parte dela. O que o Senhor está nos dizendo é que precisamos ter uma fé prática. E a obediência, a verdade é a resposta prática a isso. Obediência é fazer com disposição, mesmo quando não estou disposto a fazer.